Bom, vocês estão vendo na tela o plano de ensino? Acho que deve estar aparecendo aí para vocês. Na verdade, a gente tem dois formatos, né? A gente tem esse plano de ensino padrão, tá? E a gente tem também aquele cronograma. Não sei se vocês recebem e tal, mas a gente já tem, tá tudo prontinho já. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, ele é mais geral. Já está lá no ambiente virtual, né? Todo mundo que está aqui está inscrito no ambiente virtual, gente? É um caminho super importante para a gente ter o nosso contato, né? Então, boa noite, qual é o seu nome? Então, pois é, que apresentação mais maluca, né? Eu vou deixar por escrito aqui, Paulo Barja. Meu nome é Paulo Barja. As nossas gravações a gente coloca no YouTube do Paulo Barja, no meu YouTube lá, mas aí eu passo o link para vocês direto no AVA, porque eu vou deixar fechado, né? Mas vocês podem passear por lá, que vocês vão conhecer um pouco das minhas cantorias e do meu trabalho com poesia. Eu gosto muito, tive a primeira formação em música, né? Então tem essa pegada assim para eventos culturais, né? Fazer uma sonzeira na quebrada, coisa assim, eu estou à disposição, né? Então, beleza, eu vou. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Então eu vou mostrar aqui esse plano, daqui a pouco a gente olha o mais detalhado, que é o cronograma, né? Aqui é só mais geral, né? Falando da nossa ementa, linhas gerais, né? O que a gente quer promover aqui. Lembrando, eu vou falar isso várias vezes para vocês, a gente está se conhecendo agora, pelo menos da minha disciplina, eu quero que vocês fiquem super à vontade para falar, comentar, usar microfone, usar chat, tá? Eu quero que isso seja o mais próximo possível de um espaço presencial, né? Com informalidade. Eu vou sempre apresentar de modo informal as coisas, porque é o jeito que eu sei fazer, né? Eu sei que vocês têm aula com gente do direito, né? Que é um pessoal mais formal, né? E eu, de verdade, só uso terno e gravata em situações extremas, se não tiver nenhuma escapatória mesmo. E mesmo assim eu vou assim meio a contragosto, né? Fora isso é na informalidade que eu acho que eu chego mais, né? Mas então, a gente vai discutir, conversar sobre conhecimento científico, né? Produção de conhecimento científico. Muitas vezes a gente está, vocês principalmente, né, devem ter, imagino eu, uma energia criativa, uma vontade de fazer coisas, de atuar, né? Mas aqui a gente vai respeitar isso, mas a gente vai se preocupar sempre em como relatar essas coisas, como contar, para quem, né? Como a gente apresentar o resultado dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, né? Isso é legal porque é contando que a gente pode ampliar o efeito das nossas ações, né? Acho que isso é uma coisa importante. Então, é nessa toada, né? E vivendo num ambiente acadêmico, ambiente universitário, naturalmente, isso envolve produção de artigo, participação em congresso, né? Coisa que vocês estão, acho que no quinto período, né? Então, vocês já devem ter alguma experiência. Por exemplo, terceiro Esse é o período? terceiro período. Ah, tá bom, terceiro período, tá. Mas o ano passado. Ah, então vocês são a turma da pandemia, né? Vocês entraram, né? Isso. Verdade. A gente só teve um mês de aula presencial. Pois então, Não, eu digo porque a Univap tem uma qualidade, eu acho fantástico. Assim, a gente tem uma vocação para os eventos acadêmicos, sabe? E vocês ainda não conseguiram aproveitar totalmente isso, porque está num formato diferente, mas a gente está. Gente, eu não falei para sacanear, não, tá? Foi só um jeito, assim, de caracterizar como um momento nosso, né? Eu estou muito envolvido no estudo da pandemia, na parte epidemiológica, eu trabalho na estatística, né? Então, todos os dias eu faço os meus relatórios, assim, para mim mesmo e tal, converso com outros professores e tal. Então, a pandemia. Aí, o que acontece? Todo ano, a gente tem no primeiro semestre o Qualivita, né? Teremos esse semestre, né, Qualivita. E tá no nosso cronograma aí. E no segundo semestre a gente tem o INIC, o Encontro de Iniciação Científica, o INIC, que é junto com o EPG, o Encontro de Pós-Graduação. E vou falar assim bem francamente para vocês, uma meta pessoal minha, uma coisa que eu gostaria muito de fazer é
incentivar vocês a participar desses eventos, principalmente o INIC, né, que é um evento que produz artigo completo, você pode apresentar, tem um alcance legal, então vai ser muito bom se a gente conseguir produzir coisas, né? Se eu puder ajudar vocês a mostrarem um pouco da força de vocês lá nesse evento, né? O ano passado teve, só que todo online, né? Eu estive também, como é que fala, apresentando sessões, né? Mas é bem diferente, né? Você ficar numa sala, tal, sozinho no computador e gerenciando, né? Mas eu acho que até o segundo semestre a gente vai estar assim totalmente plenos, né? Mas tudo bem. Então, o que a gente vai falar, vai tentar construir juntos esse conhecimento, tá? É a primeira vez que eu estou dando essa disciplina para ciências, para o serviço social. Ontem foi para ciências sociais, um pessoal das ciências sociais aplicadas, e hoje serviço social, né? Então, eu acho assim, tem pontos de contato, tem pontos fortes de contato, mas tem também as especificidades, né? Por isso que eu acho que a gente constrói junto, né, a disciplina. Mas a gente tem coisas gerais, por exemplo, é um projeto de pesquisa, quais os itens do projeto de pesquisa, o que a gente deve colocar nesse trecho aqui, como a gente deve começar a contar, né? Questões éticas, né? Outra, o que a gente não deve fazer, né? Então é um pouco por aí que vai circular a nossa disciplina. Passa pela parte das normas técnicas, dos trabalhos acadêmicos e tal, e eu acho que uma forma, talvez a melhor forma da gente aprender junto, né, produzir esses materiais é fazendo mesmo. Não adianta eu só passar para vocês. Estou com um monte de livros aqui, viu, gente? Essa bibliografia aí, fui atrás, tem um monte de coisa. Mas não adianta a gente tem que sair da dimensão do livro. Claro que nós vamos usar esses textos, mas é fazendo mesmo, né? Aliás, como dizia Drummond, né? Amar se aprende amando e assim por diante, né? Então a gente aqui também está nessa pegada. Vamos fazer. O que a gente quer, conhecer os fundamentos do trabalho acadêmico-científico, desenvolver senso crítico. Eu tenho a impressão que vocês estão no curso do senso crítico, né, por excelência. Então, acho que vocês devem estar já... Vai ser legal, vai ser tranquilo para nós aqui, né? Vamos trabalhar um pouco o raciocínio lógico, o que houver de necessidade, vamos dizer, quantitativa, é aqui, aproveitem, porque a gente tem a carga horária alta, dá para fazer bastante coisa, né? E vocês podem me cutucando. Quando eu não souber alguma coisa, eu vou falar na boa, não sei, mas vamos junto atrás, né? Muito bem. A gente quer fortalecer essa dimensão investigativa, né, do trabalho do assistente social. Bom, indicadores, aplicar os conhecimentos sobre o conteúdo disciplinar no exercício profissional, né, sempre visando isso. Identificar as modalidades e metodologias de pesquisa. Provavelmente, cada uma de vocês vai ter um caminho que vai ter especificidades, às vezes o tipo de trabalho é diferente, o formato pode ser diferente, né? A gente tem que problematizar as escolhas metodológicas, por que fazer desse jeito, né? Será que precisa, assim? Então, eu vou fazer um questionário, mas, puxa, será que essa pergunta é razoável? Será que tem outras maneiras de falar? A gente vai discutir essas questões, né? O agir ético na pesquisa, na vida acadêmica. Aqui são vários itens de conhecimentos que a gente deseja passar, de habilidades, mas eu acho que talvez seja mais produtivo a gente olhar para o cronograma, talvez dê mais certo. Não sei se interessa para vocês passarem assim rapidamente nesse começo. O papel da ciência na sociedade, né, os fundamentos teórico-metodológicos, isso são vários tópicos que a gente vai ver, trabalhos acadêmicos científicos, planejamento de pesquisa, projeto, né, ética. Nós queremos providenciar para vocês uma formação profissional atualizada. Então, a gente tem nas referências livros, né, livros clássicos importantes, de metodologia e tal. Mas a gente, muito provavelmente, né, para cada um de vocês, até para efeitos futuramente de TCC, né, a gente vai ter que ir atrás de artigos, né, artigos nas revistas acadêmicas que sejam pertinentes, e aí
Vamos usar a internet também, claro, né? Muitas revistas são online. A gente tem a revista Univap. Aliás, a revista Univap, gente, é um ponto de chegada legal para nós. Pensar futuramente, né? Alguma coisa que a gente possa mandar para a revista. Então, desenvolver postura científica investigativa. Sempre a questão ética está muito presente, né, no serviço social. O senso crítico, atitude propositiva, ou seja, tem ideia, fala, anota, traz, vamos discutir, né? Não descartem nada a princípio, tragam para a gente trocar uma ideia, né? Isso é muito legal. E uma coisa que eu sempre vou falar para vocês, tomem nota, né? Eu pensei em fazer tal coisa, mas parece meio estranho, meio louco. Não, anota aí, vamos conversar. De repente é um ponto de partida, né? Uma postura não discriminatória, evidente, óbvio. Valorização de trabalho interdisciplinar. Eu acho que vocês vão tranquilas nisso e isso é como a minha vida tem caminhado sempre no interdisciplinar, né? A metodologia. Talvez aqui entra a metodologia e critérios de avaliação. Então, aulas expositivas, dialogadas, textos, né? Eu vou colocar alguns textos maiores, mas como a gente tem bastante tempo de aula, eu pensei em, eventualmente, fazer algumas leituras conjuntas mesmo, né? Porque daí a gente vai lendo e comentando e conversando, eu acho que isso pode ser legal, né? Exercícios, eventualmente, algum texto curto que vocês possam produzir. Eu estou com vontade de trabalhar a metodologia do fórum. Vocês já tiveram essa experiência do fórum do ambiente virtual? Provavelmente alguma disciplina usa fórum ou não. Que aí vocês podem trocar ideia, discutir, conversar, comentar. Legal. Então, e a gente vai fazer isso. Eu acho que é um caminho muito legal para a gente interagir, o fórum, né? Inclusive, você pode passar links também de alguma coisa que você leu e tal, e a gente vai movimentando, né? Beleza, isso está dentro de uma proposta, eu vou até adiantar uma ideia aqui que eu quero discutir com vocês, abrir para vocês, para a gente pensar junto. Mas eu acho que a gente deve estar sintonizado nisso, né? Que é a questão da avaliação. Né? Como é que a gente vai pensar... puxa, que complicada a avaliação, né? A avaliação é uma palavra que já tem um peso que é um pouco estranho, né? Enfim, aqui a gente colocou atividades extra-classe, exercícios escritos presenciais, não presenciais, trabalhos em grupo. Presencial, por enquanto, não tem ainda, né? Mas, enfim, trabalhos em grupo, individuais, seminários, resenhas. Então, na parte da metodologia, as formas de trabalho são muitas, né? Eu posso passar um texto para vocês, faz um resumo de 10 linhas disso. Isso aí seria uma atividade, né? E aí, eu acho que o mais justo e o mais leve, a melhor maneira da gente, vamos dizer, administrar essa questão de ter que avaliar, né, ter que colocar uma nota, seria a gente fazer essa cesta de atividades variadas, né? E aí chegou no final do bimestre e faz a média de tudo. Vamos supor que a gente fez 5 trabalhos, 4, sei lá quantos, fórum, enfim, e aí eu dou uma nota para cada uma dessas atividades que vocês fizeram e a gente faz a média disso e boa, né? O que vocês acham? E com isso a gente se livra daquela coisa de prova bimestral. Assim, não precisamos abolir, a gente pode manter a prova bimestral sem problema, só que aí a gente dilui, sabe? Não faz aquela coisa que aquele dia é o dia do juízo final, nós temos que quebrar isso, né? Isso já está velho, ultrapassado, na minha opinião, assim. O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês sobre esse ponto. Eu vi um ótimo aqui, Isabela, gostei. Se você quiser falar também. Professor, esse método eu acho que é bem mais produtivo, porque assim, a gente aprende tanta coisa e chega na hora da prova, a gente não lembra, pelo menos feito na hora, a gente consegue lembrar de todo o conteúdo. É bem, como diz a Thalita, sem pressão. Legal, legal. Eu acho também. Eu acho que é até mais justo mesmo, né? A gente vai. Ô, professora, Fale.
Eu também acho também que é bem mais produtivo, acho perfeito, porque daí a gente corre atrás de pesquisar, sabe, ler alguma coisa para fazer o trabalho, e daí cada um ajuda o outro. E É, acho que aprende mais, você acredita? Eu acho, do que eu fazer acho. uma prova. Eu acho sim. E outra que a prova sempre tem aquele negócio, poxa, não caiu aquilo que eu estudei, mas isso aqui eu não consegui, ou então deu muito peso para isso, para aquilo. Não. Então a gente vai fazendo, vai aprendendo e vai exercitando já, né? A questão realmente é manter isso, vai aos poucos. E eu acho que a Thalita colocou um ponto aqui que é, para mim, essencial. É a gente evitar uma pressão, sabe, uma tensão, um peso, uma coisa assim, muito que perde a dimensão do prazer de estar fazendo, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer gostando, envolvido mesmo, né? Eu estou firme nessa intenção, né? E legal. Então, se vocês agora fiquem à vontade para falar, de repente, se alguém achar que não, tá, pode comentar, né? Em princípio, se vocês toparem, a gente coloca assim, vamos dizer, como o canal para os trabalhos, sempre um ambiente virtual, né? Então, mesmo quando a gente faz uma coisa no horário de aula, vou dar agora meia hora, escreve tal, a gente pode ler depois juntos, mas eu vou pedir sempre para vocês, vou abrir um linkzinho lá, coloca o teu trabalho aqui, porque é um jeito da gente registrar, fica lá, vai criando um histórico de vocês na disciplina. Eu acho que é bom para vocês também, né? E aí fica assim, a avaliação continuada, né? Beleza. Tranquilo isso? Tá? Tá bom. Então, tá, critério de avaliação, aqui tem esse texto aqui é meio padrão, mas a gente está combinando do nosso jeito aqui. A questão da participação oral, da exposição oral, então, por exemplo, uma dessas atividades, pelo menos uma por bimestre, a gente vai ter que fazer, seria bom fazer alguma coisa mais do tipo roda de conversa, um debate, ou apresentação de um pequeno seminário, alguma coisa assim, porque é muito importante que vocês se expressem, vai ser muito bom poder ver vocês e dar uns toques, né? Dentro do que eu puder ajudar, sobre essas apresentações orais, porque vocês sabem, né? É assim que vocês vão chegar no trabalho de vocês, a grande maioria dos casos, né? Vocês vão chegar falando, enfim, conversando, vai ser legal a gente exercitar isso, né? E depois Eu disso, acho que o seminário dá super certo, porque a gente já teve seminário, né? outra experiência. Porque Legal. daí cada um fala um pouquinho, né? É legal para a gente aprender a se expressar. Ótimo, ótimo. Vamos exercitar bastante isso, até porque futuramente a gente vai voltar ao tempo dos eventos, né, mais presenciais, e aí você já tem esse treino, acho que vai ser bem bom, né? Beleza. Aqui, dessa parte do plano mesmo, é mais ou menos isso. Aqui tem um monte de referências bibliográficas, inclusive o livro da Cecília Minaio, que é um que eu coloquei um trechinho para vocês lá no ambiente virtual. Na verdade, eu estou com um livro aqui, se vocês olharem, ele é uma delícia esse livro, viu? Recomendo muito. É um livro pequenininho, fininho, pesquisa social, né? Teoria, método e criatividade. É um livro de 80 páginas, ele está na bibliografia, lá no Avé, eu já coloquei direitinho, e é baratinho, fácil de achar, tem uma edição nova, que a letra é um pouco pequena, né? Eu sou meio assim, deficiente visual, né? Óculos e tal. Mas dá para ler. E ele é um livro assim muito bem escrito, muito bonito mesmo. Bom, mas aí eu quero passar para uma outra coisa que é o cronograma. Deixa eu fazer. Deixa eu mexer aqui. Eu vou fechar um pouquinho só para trocar. Ah, tá, pronto. Já passei o cronograma. Vocês estão vendo o cronograma aí? Acho que estão, né? Apareceu aí a data, a aula, né? Beleza. Então, aqui é um detalhamento maior para a gente passar pelos vários tópicos que nós gostaríamos de ver. Vocês vão ver que é bastante coisa, mas a gente vai calibrando, vai sentindo, vai vendo quanto tempo precisa para cada item, né? E eu vou tentar
passar por esses tópicos no primeiro bimestre, o máximo que eu puder, porque se tudo correr bem, a gente pode reservar aulas no segundo bimestre para produção mesmo, para produção conjunta de trabalhos, né? Aí eu vou mais orientando vocês. Isso é o que eu gostaria de fazer. Se vocês toparem, claro, né? E a gente, com isso, quebra um pouco essa coisa de aula expositiva o tempo todo, né? A gente faz mais uma coisa colaborativa. Beleza, mas está aqui, ó, hoje é dia 11 e a gente está aqui na apresentação do plano de ensino, conhecimento científico, pesquisa. Então, é uma conversa mais geral. O que é conhecimento científico? A evolução da noção de pesquisa científica. A pesquisa que pode ser teórica ou aplicada, né? Aí a gente vai ter em seguida... na verdade, não. Quinta-feira que vem, a gente tem aula, né? Porque o pessoal do carnaval, segunda, terça e quarta, não tem, mas na quinta nós temos, né? Tá certo. Então, a gente vai para leitura analítica, fichamento, relatório, dá umas dicas sobre como fazer essas coisas, resenha, resumo, né? E aí a gente já começa. Fala um pouco, vamos experimentar, vamos tentar fazer um resumo desse texto, né? E a gente pode fazer. Também, durante o semestre, eu acho que a gente pode mesclar um pouco os trabalhos, alguns momentos de trabalho mais individual, com outros que são muito importantes do trabalho em grupo, dupla, trio, enfim, sei lá. A gente vai combinando aí, né? Talvez para começar, algumas atividades que sejam mais individuais, curtas, coisas simples, e depois a gente vai ampliando, começa a trabalhar em dupla. Quando chegar mais para o final do semestre, a gente está fazendo o seminário e o artigo em grupo, né? Acho que seria um caminho que eu estou pensando que pode ser legal. Depois a gente vai seguir, então, seminário, dicas do seminário, trabalho, monografia, ensaio. Ensaio é uma forma de produção acadêmica também interessante, né? Aí a gente tem um reservado aqui para projeto de pesquisa, né? Tema, objeto de estudo, problema, objetivos, introdução, formulação de hipóteses, o que a gente espera encontrar, né? Justificativa, metodologia, né? Que é o que a gente contar como que pretende fazer as coisas, e o cronograma, né? Beleza. Seguindo, a gente tem falar um pouco sobre o tipo de pesquisa, né? A pesquisa pode ser bibliográfica, pode ser documental, e a gente vai ter bastante, né? Acho que um foco na pesquisa experimental mesmo, né? Pesquisa descritiva, qualitativa, aí a gente tem a questão de quais os instrumentos, como é que a gente registra uma pesquisa qualitativa, né? O que a gente pode fazer, né? Nós temos um evento em abril, né, que vai ocupar a nossa aula no dia 8 de abril, que é um evento relacionado ao SUS. E aí a gente retoma estudo de caso, entrevista, observação, que são formas de trabalho, né? Pesquisa quantitativa, e nessa parte de pesquisa quantitativa é onde eu estou muito em casa, porque é o que eu faço desde sempre, né? Essas análises estatísticas, né? Apresentação em gráfico, tabela, isso a gente vai calibrar aí conforme a necessidade de vocês, né? Poderia passar um semestre dando essa parte, mas não, a gente vai ver o que vai ser mais útil, né? E para esse direcionamento, para que seja o mais proveitoso possível para vocês, eu quero que vocês se sintam muito à vontade para me falar quais os temas de interesse de vocês. Eu gostaria de pesquisar, enfim, sei lá, como é que está a comunidade no bairro tal, e a gente vai pensando o que a gente pode... qual seria o tipo de pesquisa mais legal, né? A gente vai direcionando isso. Né? Então, eu vou conforme o interesse. Temos uma data de avaliação bimestral, não tem problema, pode ser um seminário, isso a gente vai combinar. Aí a gente precisamos discutir normas ABNT, né? Aquelas regrinhas que tem que fazer para a produção de artigo e tal, principalmente na questão de referência, né, gente? Referência bibliográfica. Uma coisa que é fundamental, que eu vou repetir muito, né? Sempre que você lê um trabalho, né? Teve acesso a um livro, enfim, e você vai aproveitar alguma ideia dali, você se inspirou, né? Aquele argumento é importante para você.
coloca a referência, né? Faz a citação adequadamente. Isso é muito importante porque é uma questão de ética, né? A ética começa na maneira como a gente conta as coisas, né? Eu estava lendo agora há pouco com uns colegas da psicologia um texto do Freud, do começo da carreira, onde ele discute essas questões. Ele fala, ó, procurei achar as referências, cita os nomes até de médicos, né? E fala, ó, procurei achar, talvez não estejam todos os nomes aqui, mas estou fazendo um esforço, tal. É bem bonito a gente ver nessas produções de grandes caras, né? Grandes pensadores, tal, essa preocupação sincera, né? Que você vê essa seriedade, essa vontade de não, vamos reconhecer o trabalho dos outros, tal. Bom, uma vez que a gente já está tranquilo na parte da bibliografia, já conhece as normas, já conhece os tipos de trabalho, aí, a partir de uma certa data, eu coloquei aqui 13 de maio, mas pode ser, a gente pode calibrar isso, a gente começa a trabalhar mais na orientação dos trabalhos mesmo. E aí, trabalhos em grupo, não que precise ser obrigatoriamente em grupo. Pode ser que alguém tenha um tema muito específico que, sei lá, acaba ficando uma coisa mais pessoal. Pode ser, mas assim, eu estimulo, eu acho que é muito bom quando a gente consegue pensar temas que envolvam outros colegas, porque a gente cresce na interação, né? A gente aprende junto, né? E aí vamos começar a orientar os trabalhos, a gente tem o Qualivita chegando, vai acontecer... Sim, o Qualivita acho que são 3 dias, se não me engano é 27, 28, ou 26, 27 e 28, acho, de maio, e a gente vai estar lá, né, acompanhando, e continuamos assim, né, na orientação para a produção do artigo, né, seria a nossa parte, o maior foco nosso seria esse, né, aí já estamos finalizando o semestre. Daí tem uma outra data de avaliação, que pode ser, por exemplo, uma apresentação da primeira versão do artigo, entregar um primeiro artigo, sei lá, até 6 páginas ou até 8 páginas, coisa curta, porque nós vamos precisar exercitar, vamos dizer, a coesão, né? Tem algumas pessoas que às vezes sentem uma certa dificuldade de escrever, falam, pô, mas tem que produzir, tem dificuldade de começar a escrever, como é que eu começo a contar? Mas, na real, quando você já está treinado, já está trabalhando, às vezes é mais difícil você condensar as coisas. A gente tem uma tendência, às vezes, de dispersar, de começar a falar muito. E, aliás, eu tenho que me policiar, porque professor é um problema nisso, né? Quero que vocês fiquem à vontade para me interromper mesmo, tá? De vez em quando. Mas aí a gente vai trabalhar essa coisa da coesão, né? Então, às vezes, um trabalho... Por exemplo, tem trabalhos... Vou falar de uma dissertação de mestrado, alguns anos eu me lembro disso, que eu achei que estava bom o trabalho, mas o trabalho estava longo, estava extenso. Né? Falei, pô, uma dissertação, sei lá, de 70 páginas, muito boa, mas se cortasse para 60, porque daí você não perde conteúdo, só você apresenta de uma forma mais condensada, acho que poderia ser melhor ainda. Né? A gente tem que pensar, e eu sei que vocês têm essa sensibilidade, pensar sempre no outro, no lado de lá, né? Eu estou produzindo alguma coisa, nunca é para mim, né? Não é só, pelo menos, não é só para mim, né? Então, esse pensar no outro, a gente vai exercitar também na forma como a gente escreve, né? Por sinal, deixa eu fazer um merchandising aqui, eu vou comentar com vocês a minha carreira acadêmica tem algumas facetas e eu tenho produzido também livros, de vez em quando eu faço um lançamento de livro e tal. Tem um livro que talvez a gente possa até olhar alguma coisa dele, que é esse aqui, o Música em Sociedade, né? Porque a música é um recurso que é muito caro para mim, né? Então, eu fiz um projeto por um bom tempo aqui na Univap de música na saúde, né? E tem toda uma questão de música também no auxílio da inclusão social mesmo, né? Então, tá aí um tema que me interessa particularmente, né? E outra linha também de trabalho é a poesia, né? Muitas vezes eu tenho feito isso, de registrar um pouco dos sentimentos, das sensações que a gente daquilo que a gente encontra no mundo, né?
através de versos, então tem também meus versos, meus poemas. Conforme for, a gente um dia desse faz uma, sei lá, uma degustação aí, se vocês se interessarem, né? Sem querer incomodar, claro. Muito bem, mas aqui está previsto, então, quase aula a aula, né? Que bem detalhado como a gente está pensando, né? Em seguida, a gente tem aqui a bibliografia, onde aparecem algumas definições aqui, resoluções que são do Ministério da Saúde, né? Dispondo sobre, por exemplo, a questão ética de pesquisa envolvendo seres humanos, os cuidados, né? Então, a gente tem essas resoluções, todas a gente consegue acessar na internet tranquilo. A gente tem o livro da Maria Cecília Minaio, Pesquisa Social, e, vamos dizer assim, tem alguns livros um pouco mais, não vou dizer técnico, mas assim, com um detalhamento metodológico, e deles o mais conhecido é esse aqui, o Severino, que é a Metodologia do Trabalho Científico, né? Esse livro é um livro que é um clássico nessa área há muito tempo, né? Eu tenho ele aqui e eu vou mesclar um pouco. Eu vou usar um pouco para alguns itens, esse aqui, que é a Metodologia do Trabalho Científico. Todos esses livros, gente, vocês podem ver que na bibliografia, uma parte desse material é online, na internet, tranquilo, e os livros, todos a gente tem disponíveis na biblioteca, tá? Lembrando que a nossa biblioteca central e também a biblioteca setorial está aberta, está funcionando, tá? Inclusive, deixei livros lá outro dia, então a gente pode fazer uso disso. Normalização dos trabalhos acadêmicos, né? Aqui tem outros ainda que são da bibliografia complementar, e desses aqui eu vou destacar o Antônio Carlos Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, que está soterrado aqui, mas ele estava olhando esse livro agora há pouco. Espera aí só um minutinho. Está aqui, ó. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Esse é um livro também bonito, bem escrito. Então, um clássico também, e que a gente vai, de repente, tentar trazer alguns trechos para vocês, discutir algumas partes, né? Eu vou colocando à medida que seja pertinente, né? Não quis montar uma página inteira cheia de uma vez para não, enfim, eu acho que para não assustar, para a gente ir degustando aos poucos, né? Eu nunca preparei no ambiente virtual a disciplina de metodologia científica. Eu tinha todos os cálculos, as físicas, né, a parte de estatística, tudo isso eu tenho as páginas prontas. Mas a metodologia a gente vai fazer de modo artesanal, agregando, né, ao longo do semestre, tá? Muito bem. Aqui tem revistas também, no Cielo a gente acha bastante coisa, né? Muito bem. Então é isso, né? Aqui é a apresentação, assim, linhas gerais do curso, é isso, né? E conversando com a Débora, com a coordenadora, né? Eu perguntei, pedi dicas, né? Falei, pô, como é que é, né? Todo inseguro, aquele friozinho na barriga, vou começar a conversar com o pessoal do serviço social, né? E aí a Débora falou, Paulo, fica tranquilo, porque assim, não se sinta obrigado a ficar 4 horas, né, falando com o pessoal, calma, deixa tranquilo vai passando, vai sentindo a turma e vocês vão conversando e negociando. Então, achei ótimo, a gente vai fazendo isso ao longo do caminhar, né? Caminante não há caminho, camino se aprende a andar, né? É um poeta de língua espanhola, Antônio Machado. Se vocês estiverem tranquilas, a gente falou então do plano, da ementa, os tópicos, né, os nossos objetivos, o que a gente gostaria de conseguir fazer, a bibliografia, falamos da avaliação, que é uma coisa super importante, né, para ter essa conversa no primeiro dia de aula, e agora eu acho que eu podia começar a apresentar um primeiro texto. O que vocês acham? Eu preparei coisas curtas e espero que agradáveis. Vamos lá? Beleza. Então, deixa eu procurar aqui. Tá. Só um minutinho que eu tô com um monte de coisa aqui. Eu vou...
eu vou abrindo e aí a gente vai apresentando. Então, vou começar com um resumo que eu fiz aqui do livro, de um daqueles livros que está na nossa bibliografia fundamental, que é o livro do Severino, de metodologia científica. Então, estou abrindo aqui e eu vou compartilhar com vocês. No geral, gente, vocês vão perceber que tanto na tela como nos PDFs que eu mandar, tudo que eu fizer, eu normalmente faço com letra grande, porque questões minhas não consigo enxergar mesmo, então tem que deixar fácil, né? Então, vamos lá. Tá aqui uma primeira aproximação, né? Vamos dizer, um voo panorâmico, né? Uma introdução às ideias da metodologia científica a partir de comentários do Antônio Severino, do livro dele, e vamos... então, pois é, eu sei como é que é. Então, estamos juntos, né? A questão de enxergar, deixa grande e tal, e vai lá. Então, assim, o começo é organizar as ideias, né? Então, encarem quase tudo que a gente falar aqui, gente, é no sentido de dar dicas, né? De dar um apoio, né? Não é aquela coisa rígida, dura, não, a gente pode ir adaptando, né? Inclusive tem um dos caras que é super importante do método sociológico, o Emile Durkheim. Eu tô lendo um livro dele importante, até mais para frente eu posso até mostrar as regras do método sociológico, né? Mas ele tem um trecho que ele fala, vou até, quer ver? Ele fala dessa questão da metodologia, né? Ele comenta que a metodologia, na verdade, a gente tem que estar aberto para mudar também, né? Ó, em questões de método, olha que frase legal, vou mandar depois para vocês. Em questões de método, aliás, nada se pode fazer que não seja provisório, pois os métodos podem mudar à medida que a pesquisa avança. Isso é verdade, né? Tem gente que é muito exato, muito certinho, e não quer, sabe, fica preso às vezes numa ideia, numa proposta. Eu acho que não precisa, né? É bom a gente ter um roteiro, mas às vezes a vida vai surpreendendo, as coisas tomam rumos e a gente descobre coisas, enfim. Então, essa capacidade adaptativa nós não podemos perder de vista, tá? Não encare nada como algo engessado e pronto, não, tá? Bom, vamos lá. Sobre os recursos metodológicos, né? Falando assim, de modo um pouco mais formal, o que a gente tem? A gente pode dizer que são 3 dimensões aí de recursos para pesquisa, né? E são coisas complementares, tá? O ideal é que a gente trabalhe essas 3 dimensões. Então, vamos lá. Nós temos os recursos técnicos, que são, na verdade, consistem nas técnicas de estudo, de trabalho, de escrita, né? E são vários daqueles itens que a gente viu no nosso cronograma, são questões técnicas, né? Eu vou dar um exemplo, assim, de uma questão técnica boba, mas que não é boba, não. É uma coisa que parece simples, mas é muito importante, quer ver? Eu vou falar isso várias vezes para vocês. Evitem fazer um trabalho. Precisa fazer um trabalho, um TCC, um artigo, um mestrado, uma apresentação de seminário. Evitem frases muito longas, tá? Não façam isso, facilitem para o outro, deixa mais acessível o teu trabalho para outra pessoa, favoreça o entendimento, né? Não adianta, mas está bonito. Não, vamos pensar na transmissão, né, na comunicação. Então, eu sempre vou falar isso, né? Vale para frase. Então, frase com mais de 5 linhas, eu já falo, não, quebra em 2 ou 3, né? Mesmo coisa para parágrafos. Às vezes aquela página inteirinha um parágrafo. Fala, não, será que é isso mesmo? Né? A pessoa às vezes até se perde ali no meio e tal. Então, são dicas que a gente vai dando. Isso aí está na parte técnica, né? Como é que você cita a referência e tal? São técnicas, beleza. Isso aí a gente aprende, beleza. Aí a gente tem como uma questão super importante, uma dimensão super importante, os recursos conceituais, né? Que é isso? Conhecimento e compreensão
de conceitos, aí conceitos mesmo que tem a ver com a área do trabalho de vocês, né? Informações precisas, informações atualizadas, então vai atrás de referência. Então a gente vai, vamos dizer, se instrumentalizando, se preparando na base da leitura e do conhecimento dos trabalhos. Às vezes, futuramente, talvez a gente tenha essa condição, fazer visitas, né? Tem uma iniciativa de um projeto tal, né? Então vamos lá ver como é que é, né? E a gente vai aprendendo como as coisas estão acontecendo, como que é legal, como que funciona. Bom, e tem a dimensão lógica, que é, eu gosto de falar que o trabalho continua, é meio paradoxal. Mesmo depois que você acabou, você acha, não, acabei o trabalho, terminei o projeto, escrevi o relatório, né? Muitas vezes você precisa fazer uma prestação de contas, um relatório, um seminário, você acha que acabou tudo. Não, ainda está rolando, ainda está no ar a questão de você refletir sobre o seu trabalho. Mesmo que estiver pronto, né? Mesmo depois que você apresentou o seminário. Não, mas espera aí, vamos refletir. Será que eu fiz certo? Será que eu dei um peso? Eu passei muito rápido aquela parte. Não, eu pulei tal coisa. Não fiquei, eu dei um peso muito grande para isso. Sempre a gente está sujeito, a gente deve estar aberto à reflexão, né? E assim, com possibilidades de melhoria, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Pode reparar uma coisa assim da vida, de vida cotidiana nossa, né? Provavelmente vocês já conheceram, todo mundo tem as suas referências, né? Então, aquele cara, uma pessoa incrível, né? É uma inspiração para mim, o trabalho com aquela moça e tal. Em geral, são pessoas simples, né? São pessoas humildes que têm aquela coisa do, não, estou pensando ainda sobre isso, acho que eu vou melhorar, ainda tem muito que melhorar. Isso é uma postura que é um ótimo sinal, né? Quando você está lidando com gente assim, né? Quando chega aquela pessoa, tipo, que dá muita impressão de que está pronto, o cara acha que está pronto, você já vê que, não, peraí, mas não está refletindo, cadê? Será que não tem, né? Então a gente vai trabalhar com essas três dimensões, né? A ideia é que a gente possa desenvolver conjuntamente essas três dimensões. É juntando isso tudo que a gente faz ciência, né? Ciência não é só técnica, não é mesmo, né? Conceito, só o conceito também vai morrer ali, vai virar uma teoria pura que não leva a nada. E se a gente não refletir, a gente também não avança. Então a gente precisa dessas três dimensões juntas. O que que a gente pretende, no que a gente pretende ajudar vocês ao longo dessa trajetória nossa, né? É claro que a gente quer fornecer e fortalecer a dimensão teórica, né? Isso é uma coisa que é ler junto, exercitar e a gente vai aprendendo e melhorando. Então isso é tranquilo para a gente, assim, uma missão nossa, né? Aí, na questão conceitual, é estimular a busca, né? A gente preparar a fundamentação teórica nossa, dos nossos trabalhos, é buscar junto, ir atrás dos conceitos. Será que tem um artigo? Quem está trabalhando com isso agora, né? Então, é essa pesquisa mesmo, né? Um processo mesmo em construção. E depois análise crítica, né? E desenvolver o pensamento científico sempre com análise crítica. Como eu posso melhorar? O que deu errado? Tem pessoas que têm uma certa, sei lá, ficam sem graça de falar, né? Pô, eu planejei uma coisa e não consegui, né? Planejei, sei lá, fazer 80 entrevistas e consegui fazer só 60 naquele período, naquele prazo. Não, tudo bem, a gente vai, então coloca lá, não foi possível, tá? Essa honestidade intelectual. Por que que não foi? Como que poderia melhorar? O nosso trabalho, ele deve, o bom trabalho, né, é aquele que deixa um caminho aberto para outras pessoas que virão depois de nós, né? Às vezes bastante tempo depois e podem retomar e aproveitar nosso conhecimento. Então, de certo modo, eu penso essa metodologia científica como conversar com o mundo, né, e com diferentes épocas. É a gente ler o que já foi feito e também preparar o terreno para outro, né, para o que vai vir depois. Agora são dicas gerais, né? Primeira, muito importante, é que a gente pense a sociedade, né?
no seu contexto histórico, né? Não dá para a gente ficar só naquela de a sociedade em si, sem entender o contexto, sem entender, peraí, mas por que a coisa está assim? O que veio antes? Por que chegou nisso? Né? Certas decisões que a gente acha estranhas, não, vamos ver qual a história disso, né? Então, pensar no contexto histórico, né? Isso é um alerta que se faz há bastante tempo. Tem gente que às vezes não dá muita bola para isso, mas é muito importante, tá? Eu vou enfatizar essa questão. Opa, deixa eu só. Tá. A interdisciplinaridade é outro ponto fundamental, né? É a gente estar aberto para conversar com o diferente, é saber que pode aprender e pode enriquecer nosso trabalho com outros colegas. Já aconteceu, vou contar para vocês, aconteceu comigo numa disciplina, foi até o ano passado, acho que foi o ano passado mesmo. O pessoal, passei trabalho em grupo, no final do semestre eram trios, acho que quarteto, que ia fazer a apresentação, e aí uma moça falou para mim, ó, professor, desse tema, eu acho que podia ter uma colega minha que é da biologia, que ela pesquisa aí, será que a gente não pode fazer junto? E aí rolou um negócio legal, porque tivemos uma convidada externa para participar de um dos trabalhos, sabe? Então, a gente está aberto para a interdisciplinaridade, é uma coisa boa, né? Legal. Uma coisa super importante, já falei meio de passagem, vou reforçar aqui, registrem as ideias, tá? Teve uma ideia, tem uma proposta, nossa, que vontade de fazer tal trabalho, eu podia conversar com tal pessoa, registra isso, né? Antigamente, isso era mais difícil, né? Hoje em dia que a gente tem toda a tecnologia que traz coisas às vezes complicadas, mas também tem esse lado bom, né? Tudo está muito fácil de registrar, então, sei lá, passou por um lugar, acho que aqui dá para fazer um trabalho, tira uma foto, sei lá, grava alguma coisa, né? Manda uma mensagem. Eu, às vezes, eu não sei se vocês fazem isso, eu criei tem um esqueminha no WhatsApp que você manda mensagem para você mesmo, né? Então, de vez em quando eu mando, ó, lembrar tal coisa, tal. Eu acho que é bom a gente ter esses registros. Por quê? Às vezes não parece importante. E às vezes a gente sabe que é importante, mas como a gente não anota, a coisa escapa. Então, eu acho que vamos registrar, né? Depois a gente aprende. Não é assim, escrever uma frase completa, nossa, o que eu quero. Não, coloca uma palavra-chave, um tema, né? Ó, pesquisar consumo de arroz naquela comunidade, sei lá, anota, depois a gente vai ver por que você pensou nisso e a gente vai construindo a partir dessas ideias, tá? Um recurso super importante, metodológico, e isso aqui é para a vida, né, gente? Tanto faz, mesmo que você não vá produzir um trabalho acadêmico, mas no dia a dia, é leitura crítica, leitura analítica, né? É você ler já refletindo, né? Pensar naquilo, será que é isso, tal. E aí eu vou trazer o Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Então a gente está aberto para fazer essa leitura do mundo, né? Beleza. Então acho que isso cabe muito aqui porque eu imagino que vai ser o nosso trabalho junto. Agora, com tudo isso que eu estou falando, o que a gente quer, né? Quais os nossos objetivos, né? Então, nessa parte, eu vou colocar algumas ideias que eu tenho aqui, mas eu quero ouvir um pouco vocês, se possível, ideias de que vocês pretendem com o trabalho de vocês, né? Vamos pensar ainda, sei lá, curto, médio prazo, tá? Dentro da graduação, né? Porque depois a vida é ampla, a gente vai cada um para um lado, tem muita coisa para fazer mesmo. Mas vamos pensar assim, para começar na graduação, com as coisas que a gente imagina para esses 2, 3, 4 anos aí, o que a gente pretende, né? Muito bem. Eu pensei assim, vê se faz sentido para vocês. Melhorar a existência comunitária. Então, eu quero fazer um projeto, sei lá, numa comunidade, eu quero conversar com algumas pessoas, fazer uma entrevista com enfim, um grupo de moradores e tal. Mas qual é o objetivo? É melhorar a existência deles, né? Trazer, pelo menos chamar atenção, às vezes,
de autoridades para um problema que está sendo ignorado, né? E para a imprensa, enfim, sei lá, de alguma forma a gente tem que trazer aquele foco, trazer isso à tona para poder batalhar pela melhoria, né? Então, acho que isso é um objetivo, vamos dizer, bem coletivo, né? Elevar a qualidade de vida de um modo mais pragmático, está ligado com o primeiro, mas assim, que cada um consiga melhorar um pouco, né, a sua qualidade de vida. A gente quer também, podemos ter como objetivo, né, estudar, compreender e valorizar as identidades sociais, né? Vocês, eu não sei quanto que vocês já ouviram falar, ou se vocês estão acostumados com o nome do Zygmunt Bauman, com aquele conceito de modernidade líquida, né? Já ouviram? Modernidade líquida. O Bauman é um filósofo, sociólogo, ele morreu recentemente, que ficou assim famoso pelo conceito de modernidade líquida. Ele, inclusive, tem um livro chamado Amor Líquido. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um cara assim que vale a pena. Eu vou falar para vocês sinceramente, quando eu conheci a obra do Bauman, primeiro contato, assim, eu fiquei meio com certo bloqueio. Eu falei, não, peraí, esse cara tá de sacanagem. Me senti meio ofendido, né? Que papo é esse de amor líquido, né? De modernidade líquida e tal. Mas aí a gente tem que se abrir, né? Para ler, entender. De fato, ele coloca questões importantes, né? Que ótimo, estou vendo aqui, a Isabela está comentando, né? Sim, com certeza foi na sociologia mesmo. Vocês devem ter lido, ouvido um pouquinho do Bauman, sim, né? Então, o que acontece? Ele coloca que a identidade, hoje em dia, é uma questão muito complicada, né? As pessoas existe uma volatilidade, né, nas relações, inclusive, né? As identidades, ele coloca o indivíduo hoje, a insegurança virou um componente constitutivo do indivíduo, né? Isso não é uma coisa muito boa, né? Mas é como as coisas estão, né? Então, é interessante a gente estudar. Professor Alberto, que ótimo, que ótimo. Então, a gente estudar um pouco. Você vai estudar uma comunidade, quais são as marcas identitárias, né? Qual é a simbologia envolvida? Será que é cada um por si? Aquela dificuldade, gente, de fazer, por exemplo, sabe, a coisa do conjunto habitacional. Então, por exemplo, tem vários bairros da periferia, tem um lugar que a prefeitura quer desocupar para fazer uma grande obra, alguma coisa. Aí eles propõem, não, a gente vai tirar vocês aqui, coloca num conjunto, estamos criando um conjunto novo ali, vai caber todo mundo. E às vezes isso gera complicação, né? Porque você junta comunidades que não estão muito diferentes, rola tensões, né? Então há um choque identitário, né? E você quebra também, às vezes, um símbolo, enfim, daquela comunidade tá muito relacionado com algum, sei lá, uma produção agrícola, uma produção de algo específico, e de repente você tira de lá, você coloca no lugar, o cara tem casa, mas e aí, né? Cadê a identidade dele, né? Então, e o próprio fato desses conjuntos em geral serem muito impessoais, né? Vocês já tiveram essa impressão? Parece meio caixa de fósforo, assim. Então, a gente tem que respeitar as individualidades e respeitar a identidade, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, eu acho que isso entraria como um objetivo possível de trabalhos nossos, né? Esse respeito, né? Pelo indivíduo, mas também pelo coletivo, né? É isso que eu pensei, assim, com as ferramentas que a gente tem, né? O que a gente gostaria de obter, quais seriam os nossos focos de atividade. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? O que vocês pensam, assim, com o meu trabalho, né? Com aquilo que a gente pode vir a fazer. Não sei se alguém já está pensando lá longe no TCC, não é ruim começar a pensar, né? Mas assim, qual o objetivo? E até mesmo, o que vocês pretendem com o curso de serviço social, né? Porque daí, todo o trabalho que a gente desenvolve é para tentar favorecer e otimizar, ajudar a gente a atingir esses objetivos, né?
Será que alguém pode conversar um pouquinho? Dar alguma ideia? Eu quero ser interrompido, gente. Eu posso começar, professor? Pode falar, pode falar. Eu, na verdade, eu tenho um pensamento assim na área do idoso, né? Eu trabalho na faculdade da terceira idade, então, assim, eu tô ali por isso, porque a Débora me convenceu a fazer essa faculdade e eu tô adorando. Então, assim, na intenção assim de trabalhar nessa área mesmo. Então, assim, a gente tem tanta ideia na cabeça, né, para o idoso, né, principalmente quando você vê o caos que tá os asilos, né? Então, assim, sabe, eu queria focar um pouco nessa área também, na área de doenças também de pessoas idosas, demência, sabe? Eu queria também focar nessa área, assim. E é isso. Fantástico, fantástico, excelente. É um ponto importantíssimo, né? A nossa sociedade, às vezes, não dá o respeito devido a essas pessoas, né? Que tanto nos ensinam, tanto nos ensinaram, né? E é muito legal você ter esse foco. Que ótimo. Eu imagino que outras pessoas da turma também tenham esse interesse, porque é algo muito, muito justo e importante. Legal. Mas, Professor, posso falar o meu? pode falar. Ricardo, né? Isso, boa noite, Milton. Desculpa o atraso, eu estava meio complicado, Tranquilo. a chuva deu uma atrasada na minha vida. Tá, tranquilo. Mas que nem, eu sou metalúrgico já faz 20 anos, certo? Tenho 10 de Embraer e 11 de GM. Então, eu sempre tive nessa área. E sempre fui ligado ao sindicato. Sempre fui ligado ao sindicato. Mas eu sempre achei que eu sempre fiz muito pouco pro próximo. E eu tenho ligações já com grupos de ajuda social, certo? Até um que eu tô já há 7 anos, que é o Apoio Solidário aqui em São dos Campos. Mas eu sempre quis fazer algo a mais. Eu achei que no curso de serviço assim, social eu poderia seguir um outro rumo na minha vida para fazer algo a mais ao próximo. Sei lá, eu sou muito ligado a isso, a coisa assim de comunidade carente. Eu acho assim um absurdo a gente no ano que a gente vive ter pessoas que ainda passam fome. Então eu acho que o curso de serviço social pode me levar a algum lugar, sei lá, que eu possa fazer algo a mais do que eu faço, não só ajudar, que nem eu ajudo todo fim do mês com cestas básicas, tudo, mas fazer algo a mais, tentar elaborar alguma coisa para tentar mudar. Sei que um só, mas meu pensamento é esse. Eu entrei para esse curso pensando nisso, tentando fazer algo a mais. Ótimo. Então, Eu adorei a sua fala, Ricardo. Parabéns. Vocês, eu já sei que eu vou gostar muito de vocês. Eu ouvi você, fui correndo pegar uma charge aqui, depois eu vou ver se eu mando no grupo, lá no ambiente virtual, sei lá, que eu até guardei porque me chamou a atenção. Vocês vão conseguir ver aí, mas enfim, é um rapaz falando, dois trabalhadores de indústria, um falando para o outro assim: eu vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim da linha de montagem e descobrir finalmente o que eu estou fazendo aqui há 30 anos. Olha só, quer dizer, claro que é uma provocação, mas é aquele cara, é o momento da consciência de, poxa, eu estou aqui, né? Eu vou mandar para vocês, é sensacional mesmo, porque a gente precisa se questionar mesmo. E outra, né? Pensando em vocês, tanto que a Sandra falou, o Ricardo, uma cidade que é tão rica, né? Essa cidade tem, sabe, tem recursos, né? Então, por que não fazer, né? A gente tem que colocar essas questões. Ótimo. Quero ouvir mais gente. Quem mais que poderia falar um pouquinho? Do objetivo? Professor, Assim. Fala. eu ouvi o pessoal falando, mas assim, eu ainda não tenho em mente exatamente a área assim que eu gostaria de atuar. É que eu sou uma pessoa muito indecisa, então eu entrei no grupo pensando no grupo, ó. Eu entrei na faculdade pensando uma coisa, aí até agora eu já tô com outro pensamento. Então, assim, eu não tenho exatamente em mente, assim, o que eu gostaria de fazer, qual área que eu gostaria de atuar. Mas, tanto que a gente teve uma palestra no semestre passado, foi no retrasado, não lembro agora,
em que uma assistente social falou que, assim, a gente pode atuar no jurídico, e eu não sabia, achei isso incrível. Então, como eu tô descobrindo ainda, por isso que eu não sei exatamente, assim, qual que é a área. Tá ótimo. Mas assim, tô descobrindo no momento. Não, beleza, Gisele, mas olha só, tranquilo, porque isso significa que a universidade está exercendo o seu papel, né? Porque é um momento em que a gente conhece tanta coisa nova, né? Conhece tanta gente com tantas ideias, com experiências diferentes. Então é legal essa Sim. abertura. Eu acho que é tranquilo isso, sabe? Se dê Uhum. esse direito, né, de conhecer e pensando, amadurecendo, beleza. Sem problema. Então, porque assim, eu entrei pensando que eu queria atuar na área. Eu até pensei na área educacional. Só que eu sempre tive muito interesse em trabalhar com lares adotivos. Aí, depois que aquela assistente social falou sobre essa área judiciária, né, se não me engano, eu já achei, assim, muito interessante. Aí eu também ouvi outra falando sobre a área da penitenciária. Aí eu já achei mais interessante ainda. Aí, assim, no caminho eu vou descobrindo e vou achando cada uma mais interessante que a outra. Mas é que nem você falou mesmo, a faculdade ela vai mostrando pra gente, assim, o caminho e a gente vai descobrindo muita coisa nova. Eu acho Legal. que é por isso que eu tô muito indecisa. Não, legal. Olha só, eu estava ouvindo você, comecei a ouvir você, e me deu uma impressão, assim, de você ter uma coisa com educação. Eu achei isso, que tinha um, Poxa, que bom. sabe? Mas é feeling, né? Aquela coisa. Mas legal, beleza. Vai acontecer, vai chegando, né? E realmente, outra área, não sei se vocês conhecem, aqui pensando em São José dos Campos, o Centro de Detenção Provisório, o Centro de Detenção Feminina aqui, sabe? Aqui no centro Sim, mesmo. sim, Gente, sei. Eu sempre quando eu passo lá, eu tenho vontade de saber como que é. fiz algumas atividades lá, musicais, alguma coisa assim, levando um pouco de arte, né? E, nossa, eu acho que ali tem muito para se fazer, sabe? Não acho. Eu sei que tem as dificuldades, né? Mas acho que até por isso mesmo. Eu estou assim sempre à disposição. Eu acho que ainda quero fazer coisas lá, né? Tive vivências muito pontuais de um dia fazer um show, fazer uma apresentação, fazer outro dia fazer um sarau, mas eu ainda acho que tem muita coisa para ser feita por ali. Mas legal, então vamos falando. Ó, o pessoal está escrevendo aqui também, né? O Thiago comentou também nessa parte, chamando atenção para o jurídico, parte da educação, que são setores bons também, com potencial para trabalho, para muita coisa. Deixa eu ler a Simone aqui. Muito bem, muito bem. Então, a gente está descobrindo, claro, é o começo, tá certo. Mas eu acho que vocês têm essa característica bonita. O serviço social, eu tenho certeza que é só gente bonita que vem parar aqui. Bonita que eu digo, né? Com os interesses mesmo no outro, com aquela vontade de ajudar, né? Isso me faz estar muito feliz de verdade de estar conversando com vocês, né? Eu espero de verdade eu quero que vocês, assim, gostaria que a gente pensasse, principalmente ao longo do semestre que a gente vai caminhando, para pensar na gente como um grupo de trabalho mesmo, como um grupo de estudos e trabalho, naquela postura mais assim, vou falar de um termo da Idade Média, tábua redonda, né? Sabe? A mesa redonda, porque não tem um cara que é o chefe, não tem uma cabeça, né? Não, é estar junto mesmo, trabalhar junto, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer coisas legais aqui. Tem mais alguém que gostaria de falar? Não é obrigatório. Eu? Vai lá, Liliane. Tá de mão levantada. Bom, professor, como eu já trabalhei para a Cruz Vermelha, né, fazendo um voluntariado, o meu objetivo é passar num concurso do Ministério Público, né, trabalhar junto com a promotoria. Porém, como esse concurso nunca abre, né, Brasil,
sendo que tem muita necessidade, não abre, então eu vou focar, tentar ir para a área da saúde, porque na área da saúde também é bem debilitado, a gente vê um monte de gente morrendo aí sem leito, né? E tentar ajudar esse pessoal da maneira que eu conseguir. Então, o meu objetivo é esse, ou o Ministério Público, trabalhar junto com a promotoria, ou o hospital, uma área hospitalar. Muito bem. Essa parte de saúde é muito meritória. E eu estou lembrando aqui, vou colocar aqui no chat para não esquecer aquele negócio, né? Registra para não esquecer. Eu tenho ficado assim muito encantado, muito feliz de conhecer algumas iniciativas dos Médicos Sem Fronteiras, né? E é interessante porque é um trabalho que envolve profissionais das mais diversas áreas, viu, gente? Além de ser no mundo inteiro, né? São equipes sempre multidisciplinares e tem gente de diferentes áreas. Eu estou lendo um livro, eu não estou com ele aqui agora, que é de uma brasileira, psicóloga que entrou no Médicos Sem Fronteiras, e é interessantíssimo, né? Muito bem, eu estou lendo aqui a Isabela, quero fazer uso de minha voz para as minorias. Muito bem, eu sou da turma do megafone, ó, vamos que vamos. No momento, continuo com foco de ir para a atuação de ONGs. Tá certo. Você sabe, né, que tem gente nesse país que acha que ONG, né, esse negócio de ONG, você sabe, né, tem gente que reclama, mas é por isso mesmo que tem que fortalecer, né, corretíssimo, né, beleza. E outra, né, gente, a sensação, não sei se vocês têm, é uma opinião minha, né? A gente percebe hoje em dia que o caminho para as coisas acontecerem no Brasil, para as coisas acontecerem positivamente, eu acho que é muito o movimento social, né? Muito mais essa organização. Não dá mais para a gente ficar naquela de esperar o político, esperar a eleição, não rola, né? Então é a gente fazendo o caminho. Então, claro, as ONGs são uma alternativa, um potencial de atuação legal. Professor, o senhor citou um negócio aí, só para cortar um pouquinho, senhor. Assim, que hoje a parte, eu acho que nem se fosse assim, hoje é mais social que os políticos. Eu acho muito isso. Eu acho que hoje a gente precisa muito do boca a boca, além das ONGs, muito do boca a boca. Sim. Porque hoje a gente espera muito de político de 4 em 4 anos, ou de 2 anos que é municipal, e esquece sim do boca a boca, porque muita gente não entende isso. Então, eu acho que a gente tem que ser chato, tem que ser boca a boca, tem que ter hora assim, não ser chato naquele chato, mas tem que conversar, tem que falar, Claro. porque sem o boca a boca a gente não muda nada, a gente não vai mudar nada sem o boca a boca mesmo. É verdade. E a questão também da atuação diária, contínua, né? Porque às vezes as pessoas... Quer ver outra coisa? As pessoas fazem assim aquelas homenagens, né? Aí faz a homenagem no Dia da Consciência Negra. Pô, mas e o resto do ano, cara? Aí o pessoal lembra do índio no Dia do Índio. Gente, né? Então, esse trabalho continuado, né? Eu acho que a gente tem isso para fazer, né? Temos isso para reforçar no Brasil, né? Gente, olha, o que eu pensei? Eu pensei da gente fazer um intervalo daqui a pouquinho e depois, na volta, eu tenho um texto que é, vamos dizer, uma história, é uma cronologia da humanidade aí que traz curiosidades que eu queria apresentar para vocês. Eu acho que é um texto escrito por um desses talentos multidisciplinares, que é o Moacir Scliar. Ele é médico e escritor, cara ótimo. E eu separei para vocês, achei que ia ser legal no primeiro dia. Porque ele fala de ciência, fala de saúde, mas de uma perspectiva humanitária e multidisciplinar. Mas ainda tem espaço para ouvir gente aí que não falou, se quiser falar, mostrar carinha, não? Fiquem à vontade. Ô, professor, sabe outra área também que é legal também? Que é bem sofrida de deficiente. Porque, assim, a empresa só pega deficiente porque é descontado imposto, não é? Então, tem muito deficiente que é muito capacitado
e está fora do mercado porque acha que não tem capacidade de trabalhar. Eu sou deficiente auditiva, sou operada de um ouvido, tenho um prótese dentro de um ouvido, o outro, esse ouvido esquerdo, eu não escuto. Então, aqui na rua da minha casa tem o AADA, você já ouviu falar? As crianças surdas e mudas. Ah, que legal, não conheço não. Então, é bem legal. E, então, assim, é muito legal também essa parte, crianças que não escuta, não fala, vender libras, trabalhar nessa área também é bem legal, eu acho. Gente, vocês acabaram de ganhar com essa fala da Sandra. Eu acho que eu vou compartilhar um artigo que está fresquinho, acabou de sair agora em janeiro, um artigo que eu fiz com o pessoal que na verdade é uma especialização que a Univap tem, não faz muito tempo, vamos para a segunda turma agora, que é em administração, gestão hospitalar, administração hospitalar. Mas eu orientei alguns trabalhos lá. E um dos trabalhos foram umas meninas ótimas de formação diferente também, tem um pessoal da enfermagem, mas tem outras áreas, inclusive uma freira também, a irmã Renata, que participou do trabalho, e a gente trabalhou, o interesse delas era estudar os direitos das pessoas com deficiência no contexto da pandemia. Como ficou complicado uma série de demandas, né? Então, a gente pesquisou vários casos e, por fim, nós aprofundamos no estudo de uma jornalista de Campinas, que é brilhante, uma pessoa que eu fiquei fã, uma pessoa maravilhosa, é a Catinha, a gente chama de Catinha Cátia. Ela tem nanismo, né? Ela é bem pequenininha, tem os dedos assim não muito desenvolvidos, ela tem uma série de diferenças físicas, mas ela é talentosíssima, né? E, então, nós acabamos aprofundando, virou mais um estudo de caso, né? Assim, a situação dela, ela deu entrevistas para a gente discute isso. Se vocês, eu acho que casa bem com essa visão social que eu sinto que é uma visão da turma, né? Talvez, se vocês toparem, eu posso passar o PDF ou o link, sei lá, para vocês olharem. É legal conhecer alguns trabalhos assim, né? Às vezes dá ideia para outras coisas. Então, deixa eu anotar aqui para não esquecer. Compartilhar o artigo sobre a jornalista Kátia Fonseca. Beleza. Vou ver se eu mando depois para vocês lá no grupo. E aí, vamos fazer um intervalinho? Tem mais alguém que tem vontade de falar agora? É super importante esse momento da gente ir formando a nossa unidade coletiva. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo ótimo, pode falar. Eu me reti assim, um pouco de falar, porque, na verdade, eu tenho uma linha de pensamento bem parecida com a da Gisele. Antes de escolher o curso, eu estava dividida, né, entre a psicologia e a pedagogia, porque eu sou muito ligada a crianças, é a minha maior paixão. E eu acabei me apaixonando pelo serviço social, acabei escolhendo ir para o serviço social, então eu entrei com o pensamento de ir para essa área. Da educação, trabalhar em escolas, ainda mais porque foi aprovada, né, uma lei, acho que há 1 ano ou 2 anos atrás, de que agora é obrigatório todas as escolas ter um assistente social juntamente com um psicólogo, mas quando a gente teve aquela palestra com a assistente social do campo jurídico, eu me interessei também, então eu estou dividida entre esses dois. Tá ótimo, muito bem. Então, beleza, coisas a fazer. Eu estou gozado que estou ouvindo você, estou ouvindo as pessoas aqui, estou pensando se alguma de vocês tem se preocupado com essas questões da violência de gênero, sabe? Esse é um assunto, 2 temas que estão super problemáticos no Brasil atual. Um é esse, né? E aí as questões da pandemia acabam juntando, né? E também uma coisa super triste, que eu não sei se vocês viram, saiu acho que ontem no jornal, uma pesquisa dizendo qual que é o tipo de crime de internet que mais aumentou durante a pandemia no Brasil. Não sei se vocês viram isso. Aumentou 800%. É o crime classifica-se como nazismo, né? Como as ofensas de cunho fascista, né?
ofensas gravíssimas, coisas seríssimas e que situação complicada, né? E como isso pode machucar as pessoas, né? Então são dois problemões que a gente está vivendo, né? Essa questão do gênero, que às vezes a coisa é colocada de um jeito que a pessoa que é vítima ainda por cima acaba se sentindo culpada pela maneira como as coisas são invertidas, né? E do outro lado, essa questão da intolerância, que aparece, sei lá, no lado no aspecto religioso, mas também em outras categorias, né? Às vezes a questão do preconceito contra os negros, né? Não é nem preconceito, aí já é um estágio mais grave ainda, porque ações assim realmente violentas, né? Então são temas que a gente como sociedade, independente até da área de atuação profissional, mas a gente como sociedade precisa se preocupar, né? Eu fico pensando também nisso. Aí eu acho que o Ministério Público, alguém comentou, né? É um lugar, a gente precisa de gente muito boa ali, sabe? É muito importante, né? A gente tem um aluno da Univap que estava fazendo a pós, acho que já se formou agora, que é um grande cara, que é o Jairo Salvador, não sei se vocês conhecem. O Jairo Salvador da Defensoria Pública é assim, um exemplo de ser humano, né? Em todas as questões difíceis assim que a gente precisou, ele está sempre junto. A Débora com certeza conhece bem ele. E de fato essa é uma outra, nessa área jurídica existe um embate aí, né? É importante ter gente com a sensibilidade social, né? Também. Muito bem. Vamos fazer um intervalo. Quem não falou ainda e se quiser falar depois na volta, tá aberto, tá? Hoje é um dia da gente ter esse primeiro contato aí, tá? Eu estou pensando nisso. Agora a gente fazer um intervalinho, que é uns 20, são 8h33. Vamos até quanto tempo? Vai até 10 para as 9. Hoje a gente faz mais solto. E aí na volta eu vou apresentar um texto para vocês, vou ler junto com vocês, colocar na tela e a gente vai lendo. Depois eu compartilho imediatamente em seguida para vocês. Vamos trocar uma ideia. E aí a gente se vê de novo semana que vem. Tudo bem? Sim. Tá. Então vamos fazer uma pausa agora. São 8h35. Vamos até 10 para as 9 para não esfriar muito. 10 para as 9 a gente volta. Eu vou deixar aberto aqui, né? Eu só vou fechar um pouquinho a tela, o meu vídeo, mas a gente dá uns 15, 20 minutos aqui, volta, aí eu apresento esse texto lendo com vocês e a gente faz um fechamento juntos, tá? Então, um intervalinho agora, fique à vontade, se quiser ficar por aí também, vai tomar um cafezinho, alguma coisa, e a gente já volta, tá? Vou dar pausa na nossa gravação. Pronto, oficialmente estamos de volta, tá? Lembrando para quem está chegando agora, que legal, a gente está com uma proposta de vocês, ao longo da semana, irem pensando músicas que simbolizam os objetivos que vocês têm, né, do serviço social, essa coisa da coletividade. Uma música muito legal, professor, pode anotar aí, que é legal, Faroeste Caboclo, tem muito a ver a letra dela com serviço social. Sim. Eu fiz até um trabalho em cima dessa letra com a professora de psicologia, para a gente tirar tirar aqui em cima das perguntas dela, nessa letra dessa música, é muito Sim. boa. O problema só do Faroeste Caboclo é que fica a aula inteira na música, né? Mas é boa. Mas é boa. Inclusive fizeram um filme. Eu não assisti ainda, mas eu quero assistir um filme sobre essa música, né? O filme não é bom, não. Não sabia. Não. O filme não é bom, não. Não? Professor. Oi, fale, Juliana. Falando um pouquinho disso, aquela música, tem uma música do Zé Ramalho que se chama Garoto de Aluguel. Eu pensei, né? Ele conta a história de quando ele sai de lá e vem para cá, né? Que ele conta a história toda. Exatamente. Que ele até foi garoto de programa para sobreviver. Isso acontece muito. Então é bem legal. Oi, filha. Eu vou fazer uma surpresa para vocês mais tarde. Pode deixar.
Tá bom, só o faroeste caboclo que é mais difícil, mas beleza, tô anotando aqui, tá legal. Então vamos agora compartilhar com vocês um texto do Moacir Scliar. Ciência, uma casa de muitas portas. O Scliar, então, como eu falei para vocês, ele é um escritor e também é um médico, né? A gente tem uma coisa bem interessante. Não sei se é coincidência, eu não acredito em coincidência, acho que faz sentido mesmo. A quantidade de profissionais da saúde com quem eu tenho contato, às vezes mais direto, às vezes mais distante, mas o que a gente fica sabendo, que são profissionais da saúde que também têm essa vertente, vamos dizer, literária, artística, musical. Tem um pessoal muito bom. Tem um que eu sou muito fã mesmo, é o Wilson Freire, é um pernambucano. Ele é médico, cirurgião, tal, e ele trabalha com saúde pública, e ele foi migrando, e hoje em dia ele é cordelista, ele faz cordel, faz letras de música, né? É um cara brilhante. Aliás, eu não contei para vocês, mas a Débora me conhece um pouco dessa minha atuação como cordelista. Faço histórias de cordel, né? Narrativas em cordel. E, inclusive, já fiz uma participação num evento, em mais de um evento do Serviço Social, com cordel. Eu tenho, inclusive, gente, qualquer hora, puxa, que falta de percepção. Vamos ver se na semana que vem eu trago o cordel do Serviço Social. Eu fiz um cordelzinho na época que eu fui cutucado pela Débora para preparar um trabalho e tal. Ou senão a gente deixa para maio, porque é quando vai ter umas comemorações de vocês. Mas, enfim, eu tenho uma atuação com cordel. Eu gosto muito dessa parte do cordel na educação, né? E também esses textos de cultura popular, né, literatura popular, como forma de chegar nas pessoas e dar dicas de saúde, né? Falar sobre higiene, saúde e tal, usando essa linguagem, né? Que aí foge do acadêmico, mas tem essa vantagem da comunicação bem direta, né? Às vezes até cantado mesmo, né? Muito bem, me cutuquem que futuramente a gente pode falar um pouco disso. Mas agora eu quero ler com vocês o texto do Scliar, né? Ele tem um livro que fala sobre o nascimento da ciência no Brasil, discute, aliás, parênteses, vejam que situação, né? Uma coisa que se discutia, pensando na história do Brasil, né? 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, era um assunto de saúde pública, era a questão das vacinas, né? A gente teve uma revolta das vacinas, enfim, pessoas que tinham medo, não queriam se vacinar. Pensar que tanta coisa aconteceu, tanto a gente aprendeu, estudou, e hoje em dia tem gente ainda nessa toada, né? Então, por isso que é bom a gente estudar, né? Saber um pouco do contexto histórico, né? Vamos lá. Então, eu peguei um trecho desse livro, onde ele fala da ciência, né? A ciência é uma casa de muitas portas, né? A ciência é uma casa de muitas portas. A escolha da porta por onde entrar variou de época para época e de lugar para lugar. O certo é que o ser humano almeja entrar na casa da ciência, pois sabe que ali existem soluções para aflitivos problemas, entre eles a manutenção da saúde e a luta contra a doença, tanto em nível pessoal como nas comunidades, né? Mas nem sempre a humanidade, né, teve uma concepção científica da doença. Na antiguidade, considerava-se a enfermidade como resultado do pecado ou da possessão do corpo por maus espíritos. É assim que as pessoas explicavam. Os tratamentos e eventuais medidas de proteção à saúde da comunidade ficavam a cargo de sacerdotes, feiticeiros ou xamãs, né? Na Bíblia, a lepra é considerada evidência de impureza ou pecado, tá? Aparece escrito lá. Os portadores de lepra, né? Ou então daquilo que era rotulado como tal, aí incluídas certamente várias doenças de pele, as pessoas não sabiam direito, né? E eram levados aos sacerdotes do templo que os isolavam. Então, o que acontece? Na antiguidade, a gente tem registros de isolamento social, mas era um isolamento no sentido negativo, de exclusão mesmo, né? Deixa o cara escondido, isolado, né?
Essa foi a origem dos leprosários que se multiplicaram na Europa medieval, né? Então, por séculos, tinha essa visão mesmo de exclusão, de deixar longe. Mas a tarefa do xamã ou do pajé é diferente. Ele deve convocar, por assim dizer, espíritos bondosos, capazes de erradicar o mal que aflige uma pessoa, né? Ou então, ele tenta expulsar os maus espíritos da doença. E como que eles faziam isso, né? Ele o fará com vestimentas estranhas, cantando e dançando, olha só, com muito barulho para assustar os demônios. Era como as pessoas acreditavam, né? Essa concepção mística e tal. Por volta do século V a.C., essa concepção mágico-religiosa da doença mudou, transformou-se completamente. Tal mudança deveu-se de modo especial a um homem que é considerado o pai da medicina. Todo mundo fala, né, do juramento, né? Hipócrates. O grego Hipócrates, né, ficou famoso, mas hoje em dia a gente questiona, né, não é certo que ele tenha escrito todas as obras que são atribuídas a ele, porque essa coisa do registro de autoria era uma coisa mais complicada, né? De todo modo, os escritos hipocráticos nos causam hoje, ainda hoje, admiração. E por quê? Porque Hipócrates, naquele tempo, né, ia contra muito do que se dizia naquela época e dizia que as doenças não são causadas por deuses ou demônios, mas sim por fatores naturais. Ele usava como exemplo a epilepsia. Em certas formas dessa enfermidade, a pessoa perde os sentidos e tem súbitas convulsões. Os antigos viam nisso uma espécie de manifestação de possessão, né? Não demoníaca, mas curiosamente divina, gozado. Viam uma coisa muito diferente e achava logo que era uma coisa do diabo, dos demônios, ou divina. Era considerada, a epilepsia era considerada uma doença sagrada dos romanos. Contudo, garantia Hipócrates, a epilepsia não é nem sagrada, nem demoníaca, como nenhuma outra doença, inclusive. E era uma declaração corajosa. Afinal, mexer com essas coisas de religião sempre foi arriscado, né? E ele falou mesmo. No seu texto conhecido como Ares, Águas, Lugares, em que ele discute os fatores ambientais da saúde e da doença, ele afirma: quem quer que estude medicina deve estudar os seguintes aspectos. Primeiro, o efeito das estações do ano. Depois, os ventos, a água. E o modo de vida das pessoas. São glutões e beberrões e, consequentemente, incapazes de suportar a fadiga ou, apreciando o trabalho e o exercício, comem e bebem moderadamente. Então, ele sacou que essas coisas influenciavam na saúde da pessoa. Como se vê, é um texto que ainda hoje permanece válido, né? Mais de 2000 anos depois. Essa abordagem era sensata, já era um grande avanço, mas ainda não era ciência. Não demonstrava relações de causa e efeito. A água é importante para a saúde, todo mundo sabe, mas como a água afeta a saúde, né? Para essa pergunta, Hipócrates não tinha resposta. Faltavam-lhe meios, né? Claro, não tinha nem equipamento para fazer análise, né, detalhada. O seu conhecimento era empírico. A gente vai ouvir essa palavra ao longo da nossa disciplina. Era derivado da observação. Mas ele não sabia exatamente por que razão é que às vezes a água transmite doença. Isso só foi descoberto muito depois, no século XIX. Na Idade Moderna, teve início a Revolução Científica. No caso da medicina, a primeira grande mudança diz respeito ao conhecimento sobre o corpo, até então bastante rudimentar, né? Entre outras coisas, porque muitas religiões proibiam o manuseio de cadáveres, né? Não, era uma coisa que não podia fazer e tal. E sem isso não era possível conhecer a anatomia humana. A etapa seguinte, então, consistia em saber como funcionam os órgãos que compõem nosso corpo, né? A primeira investigação nesse sentido sobre a circulação do sangue foi feita pelo inglês William Harvey no século XVI. Tá, mas a gente pode lembrar também de um cara que ficou muito conhecido como artista, né? Famosíssimo, tal, Leonardo da Vinci, e que também foi um grande pesquisador, na verdade. Se vocês forem pesquisar a vida dele,
Ele fez muita coisa, foi um grande inventor, né? E ele tem esboços e rascunhos, ele estudava anatomia, né, animais, com uma precisão, um trabalho que ao mesmo tempo é bonito como arte, mas também é um trabalho científico nesse sentido, né, de registro. Muito bem. No século seguinte surgiu um instrumento muito importante nas pesquisas sobre o corpo humano e também nas doenças, né? O homem que o popularizou nada tinha a ver com medicina, nem com ciências biológicas. Era um comerciante de Delft, que era na Holanda, né, chamado Anton van Leeuwenhoek, um holandês que viveu no final do século XVII, aí para o século XVIII. Para examinar melhor os tecidos que ele comprava e vendia, ele teve a ideia de combinar lentes, cuja fabricação era uma especialidade holandesa. Os holandeses eram muito bons, sempre foram bons nisso. Então, ele juntava as lentes, começou a estudar como colocar as lentes num tubo e descobriu que servia, que aquilo tinha utilidade, né? A curiosidade é uma pré-condição relevante para a pesquisa. E esse cara, ele era um homem curioso, né? Então, começou a examinar os tecidos, porque inicialmente o que ele queria? Simplesmente saber os defeitos, né? Onde é que tinha furo, onde é que estava desfiando, né? Mas aí começou a ver que aquilo ampliava muito as imagens, começou a ver tudo que estava na frente. Foi assim que ele se surpreendeu a ver numa gota de água estagnada milhões de criaturinhas muito pequenas, mais numerosas, segundo a sua maravilhada descrição. Mais numerosas que os habitantes da Holanda. Olha só que louco, né? Como que a pessoa, né, descreveu na época. Com esse mesmo instrumento, um outro holandês, Louis de Haan, que era estudante de medicina, em Leiden, também na Holanda, descobriu os espermatozoides, né? Mas nem por isso os médicos da época deram muita importância ao microscópio. A gente está falando do microscópio, né? Foi uma descoberta meio assim, por acaso, que, veja, vamos dizer, foi desenvolvido com um objetivo inicialmente comercial, né? E aí vai aos poucos encontrando aplicações na área onde é mais importante hoje, né? A área biológica, a área de saúde. Muito bem. Naquela época, a ciência valorizava mais outro instrumento com lentes, outro tubo, que era o telescópio. O que é compreensível. Antes de mais nada, o ser humano sempre teve muita curiosidade sobre os astros, né? As estrelas, tal, ligados por numerosas teorias e principalmente por lendas ao destino das pessoas. Então, astrologia, né? Então, o ser humano tomava o céu como uma moradia divina. E, além disso, tinha um motivo prático. O telescópio tinha um papel muito importante na navegação. E aquela época era a época dos descobrimentos, das caravelas, tal. Então, nos descobrimentos marítimos que revolucionaram o nosso mundo, né? O telescópio era utilizado, era o instrumento que precedia aquele famoso grito terra à vista, né? Que era um brado ardentemente antecipado e que também, vamos lá, no fundo, tinha um interesse comercial, né? Porque os lucros que as novas terras poderiam proporcionar. Muito bem. Assim, o microscópio não foi incorporado de imediato ao instrumental médico. O mecanismo de transmissão das doenças continuava sendo um mistério, né? Uma teoria que gozava de grande popularidade, a gente começa a falar de palavras importantes em ciência, né? Teoria, era do miasma, né? Eram emanações, né, eflúvios de regiões insalubres que seriam responsáveis por epidemias. Então, é daí que surge a palavra malária. Malária significa maus ares, né? Então, era aquele ar que tinha alguma contaminação, né? Então, dizia-se isso. Observara-se corretamente que a malária ocorria mais comumente em lugares pantanosos. Mas a doença não era associada aos mosquitos, as pessoas não tinham feito essa ligação ainda, né? E sim ao miasma, era um ar poluído aí. Nem todos os médicos acreditavam nisso, né? No século XVI, o médico e poeta italiano, olha aí a questão dos médicos, né, do pessoal da saúde que vai para as artes, o poeta italiano Fracastoro levanta a hipótese de que o contágio da sífilis fazia-se através de partículas muito pequenas. Ele chamou de vírus, né? Na verdade, esse nome, a gente usa hoje o nome, a palavra vírus, mas para outra coisa, para outras coisas. É diferente do que ele estava falando na época.
Ok, não dava para ele falar de vírus do jeito que a gente conhece esses vírus hoje, porque só com microscópio eletrônico, né? Eles não tinham técnica para isso. Mas ele dizia que eram partículas que, causando putrefação no corpo, fariam com que a pessoa ficasse propensa àquela enfermidade. Foi ele que popularizou a palavra sífilis, ele que batizou, né? E ele fez isso através de um poema. Nesse poema ele contava a história de um pastor chamado Sífilos. É um pastor que se recusa a fazer sacrifícios ao deus Sol, ele enfrenta o deus, e aí ele é castigado e fica com sífilis, né? Então, veja bem, foi contado isso através de poesia. Durante o século XIX, foi dado um grande passo para esclarecer a transmissão de doenças infecciosas. Foi o inglês John Snow, que era um médico da Rainha Vitória, né? Tinha essa questão, né? O médico do rei, né? Médico da rainha. Então, teve uma epidemia de cólera na cidade de Londres, quando a rainha pediu para o Snow que investigasse o assunto. Ele foi, né, foi a campo. Começou a ver em que lugares da cidade a doença era mais frequente. Ou seja, metodologia científica. Começou a fazer a pesquisa mesmo. E aí ele trabalhou, vamos dizer, de modo estatístico, né? Ele começou a contar os casos, e contando os casos, ele identificou uma região que era muito mais propensa, que era a região de maior risco de contágio, né? Muito bem, por quê? Outra pergunta fundamental, né, na metodologia científica, a gente parar e tentar refletir por que acontece isso, tentar explicar. Muito bem. Na água que os habitantes usavam é que estava o problema. A diferença era na água. É preciso uma explicação. Naquela época não tinha água encanada. As casas eram abastecidas por carros-pipa puxados a cavalo. E existiam empresas que se encarregavam disso. A região que tinha maior número de casos, né, de cólera, era servida por uma companhia que tirava água de um poço específico, numa rua chamada Broad Street, né? Então o Snow resolveu testar a sua teoria. Ele mandou tirar o braço da bomba lá e desativou. Desativou o poço. Não é possível, deve ser por aqui. Ele concluiu, e aí em seguida, trabalhando com a estatística, fazendo a contagem dos casos, semana a semana, mês a mês, percebeu que, de fato, os casos de cólera diminuíram muito. Então, ele concluiu, então, tá vendo o desenvolvimento do trabalho científico, né? Ele planejou, executou, fez a análise, fez a contagem e tirou a conclusão. A doença é causada por alguma coisa na água, né? Que coisa é essa? Bom, isso ele não sabia porque ainda não se conhecia os micróbios, né, como causadores de enfermidade. Mas o trabalho do Snow representou uma verdadeira revolução, né, e deu um grande impulso àquilo que hoje a gente chama de saúde pública, né? Começar a entender, quer dizer, as condições de higiene, as condições habitacionais, que como que isso pode interferir, né, na saúde das comunidades, das pessoas. Então, ele dá um grande passo aí na saúde pública. Por isso é que, embora Hipócrates tivesse mencionado como eventuais causadores de doenças a água, o alimento e o clima, a gente considera Snow o fundador da epidemiologia. É uma ciência que estuda os fatores que estão envolvidos, né, implicados no surgimento e na disseminação de doenças, né? Então, para completar, só dizer que os epidemiologistas já foram chamados de médicos que contam. Por que isso, né? Porque eles usam métodos quantitativos, de fato, esse tipo de pesquisa envolve essa contagem, né? Nesse sentido, eles põem em prática o aforismo do grande cientista britânico Lord Kelvin, né, do século XIX, que dizia que tudo que é verdadeiro pode ser expresso em números. Bom, aqui a gente pode colocar um questionamento, né? Será que tudo que é verdadeiro pode ser expresso em números? Talvez não, né? Talvez uma pessoa que quer dizer como é grande o meu amor por você, né? Para citar a música, aí às vezes foge dos números, né? Tá, mas então isso é para vocês perceberem como é que essa é uma viagem longa, né? A gente vem desde a antiguidade, aos poucos, tem sempre alguém que tem aquela percepção, aquela sacada antes, muitas vezes intuitivo, né? Às vezes empírico, é observando, mas não sabe explicar.
Com o passar do tempo, vão desenvolvendo os equipamentos. Aí, avançando mais, vão desenvolvendo os métodos. Saem a campo, fazem a pesquisa. Todos eles têm aquela etapa que a gente comentou, do refletir. Né? Mas por que será? Onde que está isso? Qual é a origem do problema? Essa pergunta foi fundamental ao longo da história. Estou dando um exemplo aqui, poderia dar muitos, né? Para desenvolver, né, conhecimento científico sobre alguma questão, alguma doença, enfim. Né? E aqui a gente, na verdade, fala... o legal aqui que eu queria mostrar para vocês é esse caminho mesmo, né? É um caminho que envolve muitas pessoas, às vezes envolve muito tempo, né? E acho que merece muito respeito, né? É legal a gente ler a gente entender quanto de trabalho está envolvido nisso, né? Então a gente hoje ouve as notícias de uma equipe de pessoas que se dedicou muito para desenvolver uma vacina, tal. A gente tem que valorizar, né? Respeitar, né? Então eu não sei, acho que eu estou um pouco impressionado por essas questões atuais, né, de saúde pública. Eu tive vontade de compartilhar com vocês esse texto, né? Não sei o que vocês acham, se vocês querem comentar alguma coisa. Eu estou com a ideia de colocar lá no ambiente virtual daqui a pouquinho para vocês, né? Algum comentário? Vocês acharam legal? É uma sensibilização, né? Então são muitas pessoas envolvidas, né? Uma trajetória toda, né? E a gente entra nesse grande rio que é a ciência, né? Que bom, Ana Maria, que bom que você gostou. Eu fico assim, eu gosto muito, realmente me estimula a ler essas histórias, eu gosto de conhecer, porque, sei lá, a gente percebe o tamanho disso, né? O esforço. Tem um filme que vocês podem até achar, eu tenho ele em DVD. Se a gente chegar no final do semestre, a gente já tiver no presencial, talvez a gente pudesse marcar uma sessão para ver junto. Mas ele tem, né? Eu acho que ele tem no YouTube, que é a história do Louis Pasteur, o cara que criou, né, o mecanismo, a técnica de pasteurização. O Pasteur, ele era desses caras, que era médico de família real, né? E ele foi fundamental, né? E o filme é um filme antigo, dos anos 40, assim, preto e branco e tal. Mas é um filme bem bonito, né? A questão, ele é chamado... E olha só, os caras eram chamados para resolver problema que, assim, complicado, né? Ele percebe que está morrendo, é muito alto o índice de mortes no nascimento, né? Muito bebê, no parto, os partos têm um índice muito alto de morte, inclusive na família real. Então ele vai investigar o que é isso, né? E então, o que poderia ser? Então começa a ver como é que a coisa era feita. Então a gente vai acompanhando como era precário, né? Mas na verdade a questão é que a higiene, né? Estava em falta, né? O pessoal fazia misturar, pegava aqui e tal, não tinha esterilização, né? Então ele começa a falar disso. A história dele é muito legal. Foi assim, digamos que foi uma vida desenvolvida para mostrar essas coisas, né? E pode reparar também que esses grandes caras, que vale a pena a gente ler, sofreu quase, vamos dizer, perseguição, né? Porque fala coisas que, de repente, o poderoso lá ficou ofendido. Como assim? Que está errado? Porque ele fala, está errado, vocês estão fazendo do jeito errado, né? Isso é perigoso. Tá? E é difícil, às vezes, a autoridade, né? Vira alguém, um cara cientista lá, vai falar, não, está errado, pô. Então, ele foi, inclusive, punido, cumpriu pena, vamos dizer assim, mandado embora, tal. Mas o cara aqui é firme, não, peraí, eu tenho que... Né? Ele segue o trabalho dele e tal, e demora, viu, gente? Nem sempre é rápido. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente ao longo da nossa vida, tá?
da disciplina também, mas assim, pensando mais adiante, vou dar um exemplo simples, tá? Ficar numa coisa assim. A gente faz um trabalho, faz uma pesquisa, sei lá, pode ser um TCC, faz né, um projeto, desenvolve, traz um benefício para uma comunidade, atende gente, faz um monte de coisa legal. Aí você vai publicar isso, você quer publicar isso numa revista, é muito importante para o teu currículo e tal. Você vai e escreve. Demora um tempo para fazer. Depois, às vezes você precisa ter passado antes, não contei disso, pelo comitê de ética e tal. Aí você manda para a revista. Aí a revista manda uma mensagem assim: seu artigo foi recebido, estou falando coisa séria, tá? Seu artigo foi recebido, o tempo médio de resposta é 6 meses. E acontece, viu? Aí você lê aqui 6 meses, putz, caramba. E aí passa, sei lá, um certo tempo, aí chega uma resposta, você fala, pô, chegou a resposta, você vai ver. Olha, o artigo é interessante, porém vocês têm que mexer na introdução, tem que atualizar a bibliografia, tem que aumentar tal coisa, a metodologia não está bem explicada. Começa a dar um monte de sugestão. E o que a gente faz? Tem que reescrever, tem que ler, olhar, não pode, né, dizer que não quero fazer nada, que mentira. Não, você tem que acatar, né? Então, esse nosso trabalho é um trabalho que exige paciência, dedicação, né? E exige até para se fazer o trabalho uma tolerância, uma humildade, sabe? Uma disponibilidade. Eu acho que eu sinto que vocês vão dar conta bem dessas coisas, mas é importante a gente falar, né? Não adianta, porque tem um pessoalzinho que é mais assim rápido, né? Não, mas você tá demorando para sair. Cara, é assim mesmo, tá? Vamos lá, vamos fazer. Então, eu diria que, assim, entre as qualidades necessárias para fazer um bom trabalho, a persistência é uma essencial, né? Mas é isso, gente, estou falando demais. Eu quero saber se vocês querem comentar. Eu queria que a nossa aula fosse mais dialogada, vocês fiquem à vontade, né? Vão pensando nas músicas, a Sandra já deu algumas sugestões, o Ricardo, outras pessoas, eu estou anotando aqui nossa playlist, a gente vai fazer isso aos poucos. Algum comentário? Quem quiser mostrar carinha também, pode mostrar. Eu quero conhecer vocês, né? Mas beleza. Ó, a Sandra eu já vou acostumar mais, porque a Sandra é daquela que põe a cara mesmo, eu também, só põe a cara na janela. É isso aí. Mas e vocês, moças, rapazes, comentários, opiniões? Tudo bem a gente fazer aula assim, bem conversada mesmo? Eu estou feliz aqui, eu tô assim, muito esperançoso, achando que vai ser bem legal a gente fazer coisa junto. Professor, top. Top que a aula fica bem leve. Nossa, É, show de bola. A aula fica bem explicada e bem leve. Show de bola. que bom, que bom. Maravilhoso. Ó, quando eu dou esses textos, eu tenho outras, aos poucos eu vou passando texto e tal, sempre se sintam à vontade para comentar, né? A gente está aberto aqui, né? Tá bom? Professor, eu Oi, concordo com o Ricardo. Eu achei ótimo, assim. que A bom. aula fica bem mais leve. Que bom, Gisele, que legal. Então, os nossos próximos passos são assim: eu vou disponibilizar. Tem um artigo que eu quero mandar para vocês que a gente não leu aqui, mas eu vou colocar. Sem, assim, não tem cobrança nenhuma no momento, nada de trabalho, é para vocês conhecerem, tá? Aí eu vou mandar esse texto do Moacir Clear, que eu acho bonito, né? E aquele outro, aquele começo, que é um guiazinho, né? Eu vou disponibilizar isso lá no primeiro item nosso da aula de hoje, vai ficar no primeiro item nosso lá, do ambiente virtual. Que mais? Tem um texto que está da Cecília Minaio, que eu estou deixando, eu vou deixar ele mais para o final do. Opa, peraí, a Liliane, pode falar, pode comentar. O professor, interessante, né? Porque, ó, na época da guerra da vacina, se você parar para pensar, recentemente não teve uma guerra, mas houve uma grande discussão referente a essa vacina, né? Mesmo com tantos estudos, o povo ainda está bem, tem muita gente bem ignorante, né?
Então, tem um outro texto, acho que semana que vem. Pelo mandatário maior. O que acontece é assim, a semana que vem eu vou trazer para vocês, eu já até sei um texto também curto, que é do Antônio Carlos Gil, que discute metodologia. E ele tem uma explicação para algumas coisas que a gente vê hoje, que ele fala assim, da onde que as pessoas tiram conhecimento, né? Ou então que elas supõem que seja o conhecimento. Gente, de um monte de lugares, né? De um monte de lugares. E também de pessoas. Então, por exemplo, pessoas em posição de poder político, em posição de evidência, youtuber, enfim, vários setores, tem pessoas. Hoje em dia a gente tem isso muito forte, né? O cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Então, um cara desse fala uma coisa, e isso reverbera, né? Como é que fala o pessoal, viraliza. Então, certas figuras propagam. Isso pode ser bom, não é? Se for um cara sério, como um Átila Emarino, um pesquisador, uma pessoa, mas às vezes, né, não é tão bom, dependendo. E aí tem outras fontes, né? Tem muitas coisas que a pessoa ouve da avó, não, porque a minha avó disse que não sei quem e tal. E aí começam essas coisas, né? Então, assim, a dica básica é a gente procurar saber quem está falando, né? Qual é a autoridade, né? Então, o que ele sabe disso? Porque às vezes o cara é muito bom numa coisa e pode ser ruim na outra, né? Então, você vai falar de vacina, se você, com todo respeito, tá, gente? Mas você vai entrevistar um jogador de futebol, ele vai, às vezes, falar um negócio lá, mas espera aí, ele tem conhecimento sobre vacina, ele tem a formação. Então, né? A gente vai conversar um pouquinho disso semana que vem, né? Mas, de fato, a gente, como dizem que a gente evolui em espiral, né? A gente vai avançando, mas avança, dá uma volta um pouco, avança um pouco, volta. Não é fácil, né? A persistência e a resiliência a gente tem que ter, né? Mas, gente, em grupo nós somos mais fortes, né? Quando a gente discute essas coisas, o simples fato da gente estar aqui, trocando ideia, tentando aprender uns com os outros, se ouvindo. Eu acho que isso sabe, eu costumo falar com os meus colegas professores, é trabalho de formiguinha, né? Porque quem que é a gente? Nós somos pessoas simples, né? Mas tem que fazer, né? É aquela história, né? Tem uma coisa que se fala, né? Tá tendo aquela enchente, né? A pessoa tá com um balde lá tirando a água, fala, pô, mas como que você vai fazer? Como você vai apagar o fogo? Não, pô, mas se não tiver ninguém, né, começa com um, depois dois, então a gente vai difundindo conhecimento, né? Então a dica é essa, é a gente prestar atenção nas referências. Como é o nome do autor do texto? Sabe? É legal isso, a gente vai atrás, né? E eu vou ver se eu passo o link do filme Pasteur para a gente. Vou ver se eu localizo. E de repente a gente até futuramente marca um esquema de assistir junto, tal, que ele discute essas questões, né? Tá bom, gente. Se vocês estiverem tranquilos, eu pensei em encerrar por aqui hoje. E aí a gente volta na semana que vem, mesmo esquema, mesmo horário. E eu vou preparar um texto mais para apresentar para vocês. E aí a gente vai começar a falar de formatos, né? Coisinhas simples de produção, né? Dicas para fazer um resumo, alguma coisa assim. A gente começa a discutir nas nossas aulas, tá? E aí aquela história da gente produzir mesmo, fazer junto, dar um tempo para vocês, né? Tudo bem? Tá sempre aberto aqui. Se quiser falar, nós estamos tranquilos de tempo. Tá tranquilo para vocês? Beleza? Professor, tá tranquilo. Tá. Então eu vou fazer uma coisa, eu me lembrei aqui, eu vou fazer um encerramento, porque eu tenho uma questão, né? Eu sou um cientista muito intuitivo. E eu estou em boa companhia. Eu estava lendo, eu leio bastante para preparar as aulas e tal, e aí eu estou vendo que é mais comum do que as pessoas pensam. Tem certos, né, autores, né? O cara nossa, super respeitado, mas ele também respeita a intuição, ele também tem aquela coisa, a sensibilidade, né? Então, às vezes as pessoas acham assim, o cara é muito rigoroso, é frio. Não necessariamente, né? O cara pode ser rigoroso e pode ser afetivo também, né? Então eu vou ler, se vocês me derem licença, né? Eu vou ler para vocês um soneto que está nesse livro meu de sonetos,
Eu comecei a escrever esse livro, assim, eu fiquei uns 20 anos fazendo, sabe? Comecei quando eu passei na faculdade, fazia um pouquinho e tal. Enfim, saiu e eu vou ler para vocês um soneto que eu escolhi pelo tema, que é um soneto de ciência e arte, que chama. Aliás, para quem curte, também vou fazer lembrar, assim, comentar, que nesse livro, uma parte desse livro eu escrevi durante um tratamento longo e difícil do meu pai, morreu de câncer, né? E aí eu fiz uma série de textos de poesia sobre saúde, sonetos sobre saúde. Futuramente a gente pode, talvez, ler algum desses, se interessar a vocês. Eu vou ler agora o da ciência e arte, tá? Então é assim, ciência é como olhar pela janela e ver todo o universo à nossa frente. Mas como essa paisagem vasta e bela evoluiu até o tempo presente? Aí fixamos nosso olhar num ponto, tentando investigar sua trajetória. Vemos então que nada nasce pronto e os pontos se embaralham pela história. Saber o que acontece em toda parte não é viável. Resta a ferramenta da intuição, maior arma da arte. O artista sempre acerta, pois não tenta. Atira o seu pincel e chega em Marte. Na volta, faz um verso e representa. Então, é para a gente cultivar um pouco essa dimensão também, né, afetiva. Quero agradecer muito a atenção de vocês, o carinho, me senti acolhido. Sintam-se à vontade e quero ser mais um na turma para a gente pensar juntos trabalhos e tentar ajudar vocês e dar força para a gente desenvolver, tá bom? E voltamos na semana que vem.